Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando a nossa nona live. Bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Meu amigo Wesley Quaresma, você tá bom? Bom dia para você. Nossa nona live, nós estamos consagrando setembro agora, o mês de setembro. Hoje nós vamos falar sobre Salomão e a sabedoria que governa. Muito bom dia para todo mundo. 7h45 da manhã, o horário do empreendedor brasileiro, né? Que já está todo mundo aí, empreendedor já botando pressão na vida no dia. 7h45, nosso horário do empreendedor, do líder, do gestor. Bora. Vamos para cima. Hoje, consagrando o mês de setembro. E vamos falar sobre sabedoria através de Salomão. O tema da live hoje é Salomão, a sabedoria que governa. Olha isso. O quanto nós precisamos de sabedoria para o nosso dia a dia, né? Para lidar com as pessoas ao nosso redor, os nossos liderados, funcionários. Quanto nós precisamos dessa sabedoria. E hoje eu estou trazendo mais um amigo, um irmão que eu amo, que é um líder nato, firme e que tem muita sabedoria. De vez em quando lida aí com uns pepinos gigantes, mas sabe resolver tudo. Daqui a pouquinho eu vou chamá-lo. Vamos entrando aí. Bom dia. A Aira aí de novo, bater cartão, hein, Aira? Seja bem-vinda. Vamos chamando esse povo. 7h45 da manhã, instituir como o horário brasileiro do empreendedor, do líder brasileiro. Tá? Então que fique registrado que esse horário foi instituído por mim, hein? Deus deu a hora, mas eu coloquei nome nela. Gente, eu tô adorando fazer essas lives. Nós estamos na nona live, né? Agora faltam só mais 3. Amanhã tem outra convidada. Nós vamos falar sobre Lídia. Quase ninguém fala dessa mulher na Bíblia, mas Lídia foi uma mulher também muito importante na Bíblia. E eu já tenho um tema de amanhã que vai ser Lídia, o negócio que sustenta o propósito. Olha isso. É basicamente Lídia, a empresa que sustenta o propósito. Então amanhã nós vamos falar dela. Nós vamos trazer mais uma convidada, uma mulher, para falar de uma mulher, né? Então a gente não poderia deixar as mulheres de fora. Então no mês de outubro, nós vamos consagrando o mês de outubro com Lídia, o negócio que sustenta o propósito. E aí eu também trago a minha amiga Gabriela Jardim para vir falar sobre Lídia amanhã. Mas hoje, com meu brother Rodrigão Buster, já vou colocar ele na live para a gente começar e já esquentar as turbinas aqui, porque o foguete está chegando e vai longe, hein? Esse foguete vai longe. Mas vamos orar antes de começar? Feche seus olhos. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por essa sexta-feira. Te agradecemos pelo ar que respiramos, por falarmos, andarmos, ouvirmos. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor abre diante de nós todos os dias. Obrigado, Jesus. Como nós amamos estar na Tua presença. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem de aprendermos todos os dias nessas lives.
Hoje é a nona live, que o Senhor possa me usar muito o Rodrigo, Pai, nessa manhã, com ensinamentos práticos e que vão direto ao coração de cada um dos líderes e empreendedores que estarão nessa live, Pai. Que sejamos assertivos e que saia daqui, Pai, insights, saia daqui novas ideias para os negócios, para a liderança dessas pessoas, para que elas possam usar todo o conhecimento que vai ser derramado aqui nessa manhã. Que possamos, Pai, ter a nossa mente e o nosso coração como uma terra fértil, para receber toda a semente que vai ser lançada, para que possa germinar 10 a 30, a 100 por um, dar frutos, Pai, para que os empreendedores que estarão nessa live possam crescer, ficarem ricos, prósperos, porque eles ficando ricos e prósperos é o reino de Deus que está crescendo, é o reino de Deus que está expandindo e está avançando. E é isso que nós queremos, o reino de Deus avançar cada vez mais através da vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estarão aqui presentes. E o Senhor possa abençoá-los em tudo o que eles fizerem, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, Eline aí também batendo cartão. Bom dia, Eline, a Márcia, bem-vinda. Olha, gente, a Rafa Guerra, ela não me responde no WhatsApp não, mas ela tá aqui na live. Seja bem-vinda, Rafa. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Gustavão tá aí. Que legal. Obrigado pelo carinho de vocês. Henrique, bom dia, você tá bom? Que legal ter vocês aqui. Obrigado. Deixa eu chamar meu amigo Rodrigo. Você já faz a solicitação aí, jovem, da live, que eu já vou te chamar pra gente começar a derramar muito conteúdo. Amém. Andrade, verdade, Vigia. Desculpa, Rafael, esqueci por um segundo que é Andrade. Então, Rafaela Andrade, até que enfim, hein, Rafaela? Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar acompanhando as lives. Estou vendo você aqui direto. Obrigado mesmo. Ó, o homem aí, gente. Opa, bom dia. Você tá bom? Tô ótimo. E com você, meu irmão? Graças a Deus, estou ótimo também. Que bom ter você aqui, meu amigo. Irmão, para mim é uma honra poder estar participando dessa live com você, desse projeto lindo. Parabéns, para mim é uma honra. Amém. Obrigado, te tirei do seu momento de descanso, né? Pra você tá aqui. É, Mas obrigado mesmo pelo carinho de estar aqui, ensinando um pouquinho, né, para os empreendedores, para os líderes. A ideia dessas lives é isso, né? Tanto me tirou da minha zona de conforto, quanto faz também com que as pessoas aprendam, né, com que das nossas vivências. Nós vamos falar sobre Salomão, mas são as nossas experiências que vão embasar toda essa live para que as pessoas possam aprender um pouquinho com o que nós já temos em liderança, em empreendedorismo, enquanto empresários. Então, essa é a ideia, sair das minhas zonas de conforto, né? Você sabia, Rodrigo, que é minha nona live da vida? não na Todas live, as outras uau. lives que eu fiz, que eu já fiz live com você, eu já fiz live com minha esposa, eu já fiz live com algumas pessoas, mas elas me convidavam para estar nas lives. Eu nunca abri live de livre espontânea vontade. Uau. Então, para me vencer e entendendo o propósito que Deus colocou no meu coração, eu resolvi abrir as lives, por isso que estamos na nona. Que benção, meu irmão. Tenho certeza que vai ser a nona de várias lives. Amém, Eu amém, creio. amém. Parabéns aí pela iniciativa, viu? Falar de Deus é sempre muito, muito bom, né, irmão? É, Então, só tem a agregar em nossas vidas. amém. Novamente, obrigado por você estar aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um ícone da Bíblia, né? Vamos falar assim, que é Salomão e a sabedoria que governa, né? Porque Salomão era um dos homens mais sábios da Bíblia, mas a sabedoria,
quero que você comece falando um pouquinho pra gente como ter sabedoria. Porque assim, é fácil ter sabedoria quando você tá calminho, quando tá tudo bem. É fácil. É fácil ter sabedoria quando você tá com dinheiro na conta. É fácil ter sabedoria em momentos calmos, vamos colocar assim. Mas como ter sabedoria nas pressões? Como ter sabedoria nos dias turbulentos? Como ter sabedoria? Me conta aí. Então, meu irmão, Salomão, ele é um ícone, né? Quando fala de sabedoria, ele é muito lembrado. E a gente, quando fala desse personagem bíblico, a gente sempre pensa na riqueza dele. A gente pensa Uhum, muito nos palácios, no reinado dele, no governo dele. Mas o que Salomão nos ensina, que a liderança, e a gente vai destrinchar em 5 pontos, e eu vou falar um pouco, né, sobre a sabedoria na fala, a sabedoria sob pressão, como inicia uma sabedoria, porque Salomão, quando ele inicia a trajetória dele bíblica, ele não inicia grande, ele não inicia já reinando. uhum, Uma das coisas lindas que Salomão nos ensina é que antes dele governar o reino, ele foi necessário aprender a governar internamente, a governar pensamentos, emoções, sim. palavras e decisões. E o trono, o reinado, as conquistas, veio depois de muito coração alinhado. E uma das coisas que eu já inicio falando para alguns líderes aqui, né, para alguns empresários, né, para quem está nos assistindo, isso serve para todos, tá? O erro de muitos líderes é que eles fracassam em estar querer governar algo muito grande, mas não conseguiu governar a si mesmo. E Salomão vai nos ensinar lá quando tem a primeira visitação, né, de Deus. Separei Uhum. alguns versículos. Lá em 1 Reis 3:5-9. Posso ler nesses versículos aqui, Jefferson? Pode, nós vamos debatendo aqui, eu vou te perguntando, vamos trocando ideia, eu vou dando exemplo, nós vamos nessa, pode ir. Aqui nós vamos falar sobre como iniciou a caminhada de Salomão e a sabedoria dele divina, tá? Sim. Lá 1 Reis 3:5-9 vai dizer assim: Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Guarda esta frase. Peça-me o que quiser e eu lhe darei. E Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso com teu servo, meu pai Davi, porque ele foi fiel a ti, foi justo e foi sincero de coração. Mantive essa grande bondade para com ele e lhe deste um filho para sentar-se no seu trono nesse dia. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo fiel no lugar de meu pai Davi. Mas ainda sou muito jovem e não sei como liderar. Ainda sou muito jovem e não sei como liderar. Vai pegando. O teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que não pode ser contado nem numerado. Aqui eu finalizo com o último versículo, dá, pois, o teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Aqui nós encerramos. Neste primeiro contexto aqui, nessa visitação de Deus a Salomão, a gente tira aqui revelações poderosas. Olha que lindo. Deus ele dá uma carta branca para Salomão. Ele fala assim: Uhum. peça o que quiser. Uau. Isso aqui é o que você pede quando ninguém te limita. Quando você tem a carta branca. Quando você tem a oportunidade de realizar qualquer coisa. O que você tem pedido dentro do seu coração? Eu acho lindo que Salomão ele não pede bens materiais, ele não pede governo, ele não pede reino, ele não pede nada material. Ele pede o quê? Um discernimento. Ele pede o quê? Direcionamento. E muitas das vezes a gente, quando tem a oportunidade de conquistar algo, a gente na emoção, no calor do momento, já Salomão já nos dá esses códigos, né? No calor do momento da pressão, olha a sabedoria dele. Antes de Deus já visitá-lo, ele já era um homem sábio. Ele Uau. falou assim: Deus, já que você está me dando uma oportunidade, eu quero que você me dê direção, quero que você me dê discernimento para cuidar do teu povo. E uma Uau. das coisas legais que ele também reconhece que uma pessoa sábia, o líder sábio, é honrar. Ele demonstra fidelidade a Davi. Ele não começa exigindo.
Ele começa honrando. E, É uma. e, e- e é engraçado, né? Que é bom que você tenha falado disso sobre honra. Primeiro que você tem muito isso, né? De honrar as Sim. pessoas que estão com você. Mas o quanto as pessoas são ingratas, né? O quanto aí você está falando que tem uma ligação de sabedoria com gratidão, né? Porque honrar é ser grato, né? Que se Uhum. parar para pensar, se eu tô um exemplo, se eu tô te trazendo aqui, é para falar assim, não é só pela sabedoria do Rodrigo, é para fazer, Rodrigo, eu amo você, eu confio em você, vou te entregar a live nas suas mãos, para gente Uhum. conduzi-la, né? Porque é uma honra para mim ter você aqui. Mas as pessoas pela falta de gratidão, elas esquecem de onde que elas saíram, elas esquecem quem que puxou, elas esquecem dos conselhos que foram dados, levaram elas até onde elas estão hoje, né? Então, que ponto importante isso, tá? Honrar. Exatamente. E eu acho que é um princípio que todos nós, como líderes, devemos carregar. Sabe por quê? Em momentos que você mais vai precisar de pessoas, as pessoas vão lembrar aonde estava o seu coração e aonde estava a sua honra quando você começou a sua caminhada. Sim, E isso define se você vai ter bons conselheiros, boas pessoas do seu lado ou não. Vai ser aquele cara, conquistou, foi embora, tchau. Então, eu acho lindo isso. Então, Salomão, ele tem discernimento, ele não cai sob pressão fácil, porque Deus estava ali, sim. irmão. Uma carta branca, foi assim, pede tudo. Salomão falou assim, eu quero, calma, não, não é assim, eu não quero nem palácios, nem riquezas. Ele começa honrando o pai dele, e ele, olha isso, para mim isso aqui também é um dos códigos. Eu falo que esse versículo já diz muito da nossa live. Ele tem humildade, porque ele confessa a sua limitação. Ele fala assim: sou muito jovem, não sei liderar. Humildade é a porta da É, sabedoria. é, é isso. Então, as pessoas elas têm que ter honra e humildade e principalmente discernimento. Porque ele pede natureza interior, ele pede o quê? Amadurecimento interior para governar algo muito grande. Porque se Deus está visitando ele, irmão, é porque algo grande será entregue nas mãos dele. Fato. E Deus só entrega projeto na mão de gente madura. Só Uau. entrega projeto grande na mão de gente sábia, na mão de pessoas humildes que têm honra. Não tem como a gente requerer algo de Deus se o nosso coração está totalmente desviado. Verdade. Verdade. Então, uma Uau. das chaves desse início nosso da sabedoria é trazer essas características de Salomão no início da jornada. Porque ver Uhum, Salomão surfando já bem, conquistando, é muito legal. Mas é muito uhum. bom a gente destacar o início dele. Aí você vai ver por que que ele era tão grande. Porque no Verdade. início dele, ele já demonstrava o quanto que ele era sábio. Verdade. Mas voltou, eu quero voltar no ponto da pergunta. Como ter sabedoria? Você vai falar isso mais pra frente ou Vou, nós não? vamos, nós vamos Vou entrando discorrer isso? no discorrer aqui, tá? Fechou. Porque eu quero que o Fechou? povo saiba ter sabedoria na pressão. Porque Nós vai ter empreendedorismo é pressão. um ponto importante aqui de pressão que Salomão teve. E a gente vai falar sobre quando ele teve que, né, decidir por duas mães, né? O filho, reconhecimento de um filho, a gente vai falar sobre isso, beleza? Sim. Então, para a gente ir para o ponto 2 aqui, Jeff, Deus sagrado de líderes que escolhem sabedoria, Hum, dando continuidade. Lá em uhum. 1 Reis 3, 10, 12, vai falar assim: o pedido de Salomão fez, agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não pediu vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Deus confia autoridade externa em quem tem maturidade interna. Uma coisa que eu falo para grandes líderes, empreendedores, líderes que crescem rápido ou sem sabedoria, quebram rápido. Sim. Líderes que crescem devagar, mas com discernimento permanecem. Verdade. Então, muitas das vezes a gente quer as coisas cresçam muito rápido e nessa
coisa de crescer rápido demais, você acaba se perdendo durante a sua jornada. Sim. Então, a sabedoria não é a pressa que sustenta o chamado, gente. É uma sabedoria que vai sustentar a sua empresa, o seu chamado, o seu ministério, aonde você for líder. A sabedoria, ela é muito importante. Verdade. Então, uma pessoa que é sábia, aí já estou respondendo a sua pergunta, ela demonstra várias características. Ela tem honra, tem humildade, tem discernimento, ela reconhece as limitações, respeita o processo, respeita o tempo, né, da maturação. Então, a pessoa sábia, ela tem que carregar essas características, entende? Uhum. E você já está como empresário, já tem aqui uns 6 anos? Empresário mesmo, só há 2 anos. Há dois? 2 anos que eu estou como empresário, com uma empresa mesmo gerindo outras pessoas. Eu iniciei há 3 anos como consultor individual, Aham. né? Já tinha uma empresa, mas somente eu e mais uma pessoa. É E estou urgência. liderando, agora com a agência já tem 2 anos. Aham. Conta para quem não conhece o Rodrigo, quem é o Rodrigo? E logo em seguida, eu queria que você falasse sobre principalmente o início, né? Que são os desafios de ter uma agência, de ter uma empresa para chegar no nível que você tem hoje. Porque nesses 3 anos, você passou por alguns percalços, né? Por algumas batalhas aí, mas hoje você já consegue ter uma empresa consolidada. Você já fez mais 3 anos? Sim, mas pelo que o Rodrigo plantou, pelo que a forma como você resolveu conduzir, por isso que você chegou rápido, né? Na verdade, assim, rápido no ponto do empreendedorismo brasileiro, porque dados, né, de Sebrae, se a gente pegar aqui, uma empresa só consegue ficar madura de verdade depois que ela passa dos 5 anos. Porque aí vai ter a certeza se essa empresa vai quebrar, porque dados que as empresas duram só 5 anos, sabia disso? Uau, Empresas só duram 5 anos porque elas quebram. meu Elas Deus. quebram. Essa é a margem. São 5 anos. Mas tem empresa que com 2, 3, ela já dá o sinal de que ela é uma empresa próspera e de que ela é uma empresa muito boa. Pela Uhum. sabedoria e pela forma como é administrada. Então, eu quero. E você é uma dessas empresas, né? Você tem. A Booster, ela é essa empresa que, por ser bem administrada e ter essa garra de virar e falar assim, que nós não vamos parar, não, não, vamos avançar, vamos avançar. Eu queria que você contasse um pouquinho da Booster e sobre esse início, sabe, os desafios que você encontrou e o que você fez com essa sabedoria, como que você colocou a sabedoria no meio disso para saber administrar. É isso aí. Eu falo que a Booster, ela iniciou dentro do meu coração, né? Toda empresa, todo projeto, ela tem que ter um propósito. Uhum, Nada começa de forma aleatória e você tem que ter uma capacidade profissional e técnica sobre aquilo que você vai abrir. Não adianta você trabalhar com moda e querer mexer com supermercado, é, entende? Então já é um código para quem quer empreender. Se você quer abrir uma empresa, você tem que saber lidar e ter domínio total desse empreendimento, porque senão a sua frustração vai ser grande. Você tem que ter amor por isso. Você tem que ter propósito. E a vida inteira, eu não vou trazer aqui, porque senão já estou há muito tempo, a vida inteira eu lidei com empresários. Eu era bancário de agência, né? Realmente ali gerente. E eu sempre gostei de trabalhar na área empresarial. Eu sempre gostei de sim, conversar com empresários, né? Mas eu era apenas um gerente de banco. Eu ia lá na empresa do cliente e ali eu conversava, dava ideia, dicas, insights. Eu gostava, eu estava até comentando ontem aqui com o pessoal, eu não ia só na empresa vender CDB, empréstimo, eu ia para conversar com o empresário, entender a dor dele e dar para ele uma direção. Isso já era uau, algo que era do Rodrigo, né? De sim, servir o próximo. Isso foi me abrindo várias portas, né? A Bússola ela nasceu em 2021, quando realmente eu fui para a igreja, quando conheci vocês, a igreja é linda que tanto me acolheu. E ali eu comecei não só ser o gerente, mas eu comecei a ter amigos empresários. uhum, E é um código que eu dou também para você que é empresário, líder. O ambiente vai definir o seu destino. Quando você anda com pessoas
que já tem dentro de você algo que te atrai para o futuro que você quer, automaticamente as coisas fluem. Então, eu comecei a andar com muitos empresários e eu vi que era possível realizar isso. E eu tive o que Salomão teve, humildade. Porque eu sempre tive essa vontade de empreender, mas não sabia o que fazer. Eu Uhum. sempre tive essa vontade. Mas as pessoas, elas já me davam direção, entende? Então, eu tinha a humildade de sentar em mesa, ouvir, né, estar com as pessoas, honrar elas, né, e sempre ajudar. E foi na pandemia que Deus me deu um marketing onde eu conseguiria ajudar empresários a startar negócios, criar marcas, sonhos e fazer realmente o sonho dele acontecer, sabe? E Uau. ali a gente cuida hoje a Buster de mais de 30 clientes, né, em gestão de mídias sociais, já criamos mais de 500 marcas dentro Uau. desse prazo, né, de 4 a 5 anos, né, contando o período que eu era consultor e agora gestor de agência. Porque antes de eu vender qualquer serviço, eu falava assim, cara, é possível realizar o seu sonho. Você está com a pessoa certa. Mas antes, qual que é o propósito da sua marca? Qual que é o seu propósito? Então a busca cresceu muito por conta disso, né? Da gente, antes de querer vender algo, conectar com a pessoa, envolver com a pessoa, Uhum. dar discernimento, dar direção para essa pessoa, entende? Exato. Exato. E o legal disso tudo, Rodrigo, é porque, assim, né, eu vi essa jornada toda, né, eu acompanhei essa jornada toda Verdade, sua, da Booster, e é muito legal ver que você não teve medo de fazer algumas adaptações para você, não vou mexer mais com isso, vou focar nisso. Eu sou bom em marca, em branding, em fazer essas empresas tomarem forma, serem conhecidas e vou fazer a crescer e avançar. E chegar nisso, porque assim, qual que é um dos problemas dos empreendedores? Eles começam de qualquer jeito. Sabe aquele trem assim? Vou começar com o que eu tenho, vou começar de qualquer forma, de qualquer jeito, que é um dos grandes erros, né? Ele vai, procura uma lojinha. Ah, eu encontrei uma lojinha na esquina. Mas tá no lugar errado, no ponto errado, começando do jeito errado. E ele quer dar certo. exatamente. E é No um ponto... perigo porque você falou uma coisa muito séria. Às vezes você vive na emoção, né? E olha o que a gente aprende. Às vezes você tem a carta branca para empreender, mas você acaba se emocionando e empolgando com o sonho do próximo. Um cara fala assim, não, abre isso aqui. Eu falei, mas isso age no seu É, coração? Age no isso. coração do próximo, mas e no seu, como é que tá? Tá Sim, alinhado? isso. Isso. Olha isso, que legal. Nós estamos com um sobrinho nosso aqui em casa, né? O Antônio. E ele nos pediu um presente. A gente tinha acabado de dar um presente para ele. Ele queria um outro. O que você quer, Antônio? Eu quero um Lego. Irmão, um Lego é caro, hein? Eu não sabia. Nada como conviver com uma criança pra você começar a entender que presente de criança é caro. Aí, fomos ver. Lego, você não encontra Lego menos de R$ 200, com meia dúzia de peça. Aí eu tô assim, gente, mas né? É dinheiro isso, hein, Antônio? Acabou de te dar um presente, você tá querendo mais? Não, não vamos te dar. Aí ele tá assim, ah, mas como que eu vou fazer pra ganhar? Aí, gente, uai, vai vender alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. Aí ele, não, então eu vou vender. Eu tô assim, o que que você quer vender? Aí ele virou e falou assim, eu quero vender paçoca. Então tá bom. Eu fui lá, comprei a caixa de paçoca pro Antônio. E eu tô assim, mas você tem que vender em algum lugar. Onde você vai vender? Não, vou vender aqui no prédio. Mas aonde aqui no prédio? Eu fui fazendo esse processo com ele de pensar. Ah, eu quero vender para as crianças. Antônio, criança não tem dinheiro. Você tem que vender para os adultos. Onde que você vai vender isso aqui? Aí eu tô assim, você tem que vender na academia. Por quê, tio? Ah, por causa que na academia o povo acaba de fazer exercício físico, ela precisa de mais energia. E paçoquinha da energia. Então você tem que vender na academia. Ah, mas eu vou levar isso na caixinha? Eu perguntei pra ele, você vai levar isso na caixinha? Não, eu queria uma mesa, uma bancada. Eu tô assim, então vamos Olha criar aí. essa bancada. Aí ele,
Aí, como? Ele ficava fazendo assim com a mão. Eu quero a mesa assim, eu quero a mesa assada. Eu, não, isso tem que ter um projeto. Cadê o projeto? Aí foi, desenhou a mesa e ainda colocou assim, projeto, projeto da empresa. Uma coisa assim que ele colocou no título. Aí eu Uhum. tô assim, tá, beleza, montamos a mesa. E aí, agora, qual que é o nome? Aí a gente começou com aquela chuva de ideia, de nome, de nome, de nome, de nome. Fechou em Casa da Paçoca. Ó, E ainda colocou The Best, a melhor. nome legal. A melhor. E desceu com isso. Aí eu peguei e falei com ele que tinha de controlar o estoque. Não desça com tudo, são 100 paçocas. Você não precisa descer com tudo. Ajudei ele pensar na precificação. Como que precifica, Antônio? Eu, no entanto, que eu tô com esses pedacinhos, eu vou até depois soltando isso na internet para as pessoas verem. Como que Sim, precifica? Como que faz para a gente ir soltando? Porque aquilo ali para mim era um empreendedor de 8 anos de idade. é Só que isso tem um aí. monte de adulto que faz igualzinho ele. Só quer começar. Não sabe onde, de que forma, de que jeito. Aqui no prédio teria vários lugares para começar. Ele podia ficar lá na portaria. Podia dar Sim, certo? Podia. Mas sabe o que aconteceu? Ele vendeu as 100 paçocas ontem. 90% das paçocas que ele vendeu dentro da academia. olha aí. Entendeu? Por quê? As pessoas estavam fazendo exercício e viravam assim: nossa, teve uma pessoa que comentou com ele. Nossa, eu procurei paçoca ontem e não encontrei. E foi lá e comprou 5 paçocas dele. Que legal. E por que eu estou dando esse exemplo do Antônio? Porque quando eu comecei a conversar com ele, me veio o empreendedor brasileiro na minha mente na hora. Começando de qualquer jeito. Querendo fazer as coisas de qualquer jeito. Porque a ideia inicial dele era vender paçoca, era vender mentos, era vender não sei o quê. Eu disse, Antônio, seu público vai comprar isso tudo? Quem que é seu concorrente direto? Nós temos um mercadinho aqui dentro do prédio. Então, É isso aí. esse mercadinho vai concorrer direto com você. Realmente. Sabe? Ajudando a pensar. Aí as pessoas querem montar a empresa delas sem buscar nenhuma informação, sem conversar com ninguém que já está no mercado. Então, sim, ele me mostrou o quanto o empreendedor brasileiro começa de qualquer jeito. Quer começar de Exatamente. qualquer jeito. Só que ele tem 8 anos. Então, ele está no tempo de aprender. Então, sentei com ele e Kyla, e fomos passando para ele como é que é o processo. Até da oração. Ele está assim, pronto, agora eu já posso vender. Eu, não, você tem que orar. Você tem que consagrar isso a Deus primeiro. Aí tem a oração dele para a empresa dele, para a casa da paçoca. Então, agora, aí ontem ele vendeu a 100. Aí ele tinha a meta de 50. Só que ele conseguiu vender a 100 paçocas. Que Com legal. Pix, tudo bonitinho, direto para a conta que tinha de ir. Que Então, legal. assim, por que eu quis trazer esse exemplo dele? Exatamente, muita gente começa nesse formato, sem sabedoria nenhuma, de procurar informação a respeito daquilo, de saber precificar. Você sabia que muitas das empresas não faturam de verdade? Elas têm uma maquiagem do faturamento delas, porque elas não sabem É, precificar. exatamente. Não sabe precificar e não sabe ter estruturação para manter a sua empresa hoje totalmente forte no mercado. Hoje, por Sim, exemplo, a Buster, e gente, vou falar algo aqui. O empresário, o empreendedor, ele tem a mania, porque o sonho dele tem que ser de qualquer jeito. Não pode. Ó, eu uma vez escutei um Rios, achei linda a sua atitude, viu? uhum. Parabéns. Se quiser, fala pro Antônio que a Buster vai fazer uma logo. A Casa da Ó, Paçoca para ele, ganhou uma logo, tá? ó, legal, Pode me legal. chamar que nós vamos fazer uma logo para ele. É bom isso. Agora, uma coisa que você me falou, né? Até o Wesley Quaresma puxou aqui, ele é contador. A Buster hoje, ela tem uma estruturação jurídica e contábil, sabe? A gente entendeu que para crescer tem que crescer de forma correta e segura. Tem que ter conselheiros, tem É. que ter pessoas que te ajudam, igual você foi na vida do Antônio, que te faz pensar. E aí é Sim. onde entra a humildade. Uma pessoa sabe é humilde. Ela falou assim, opa, peraí, esse cara sabe mais do que eu. Vou escutar Uhum. aqui o que ele pode fazer e me dar direção. Então, Isso. o empreendedor brasileiro tem que parar com essa mania
de achar que é dele, tem que ser de qualquer jeito. E vai tacando, começa errado, não tem missão, não tem visão, não tem valor. E muitas das vezes você não coloca energia no seu sonho. Você Sim, colocava mais energia numa empresa que era sonho do outro, mas na sua, você não coloca. exato. Porque na verdade ele só pensa no primeiro passo, né? Ele não É. pensa numa jornada. E é a Oh, jornada que precisa dele, da energia dele e de conhecimento. Porque a abertura é lindo. Agora, vai exata, manter isso. Vai manter isso por exatamente. anos. Então, muito bom. Aí, agora eu quero um exemplo seu. Nessa jornada sua de booster, Sim. o que que foi mais desafiador para você? Foi pensar o caminho que você ia tomar ou fora, o externo, o exterior afetando? Porque você era Então, bancário, né? Você ganhava exato. bem, você estava bem. É, então, realmente, abraçar uma empresa hoje é abraçar também uma questão, eu posso dizer, um risco, né? Abraçar uma coisa que nasceu do seu coração. Mas eu Sim. tive muita confirmação de Deus sobre esse propósito, sabe? Eu tive muita confirmação de que Deus estava no projeto. Eu consagrei a Booster a Deus. Eu dei a Booster para que Deus pudesse dar direção. Então, quando você fala assim, o Rodrigo muito convicto, muito firme, né? Parece que não tem crise que abala ele, mas tem sim, tem as crises internas, os medos, né? Empreender no Brasil hoje, a gente sabe, o Não é Wesley está fácil. aqui, está tendo uma nova reforma tributária e tudo vai acontecendo ali e você tem que ser muito flexível. Então, acontece que o medo que eu tive no início foi o medo do não crescimento, ou do não reconhecimento, sabe? Uhum. E eu entrei num mercado de agências de marketing que já estava muito queimado. Então, É. quando eu entrei nesse mercado, eu vi que muitas pessoas já estavam queimando a agência, já não tinham tanta confiança. Então, o que eu tive que fazer? Ter sabedoria e ir por um outro caminho. Demonstrar para as pessoas que a Bust, ela tem organização, tem estrutura, ela tem visão, ela sabe o que quer, aonde chegar, Uhum. entende? Então, o que me fez hoje ter medo foi isso do não crescimento, mas ambiente. Se você está no ambiente certo, as pessoas elas vão te puxar. Sim. Elas vão te falar assim, não, calma aí. Tenha com pessoas que te deem conselho, pessoas que te deem direção. Porque quando o medo vier, você fala assim, opa, peraí. Amigo, irmão, tô com isso e isso. O que acontece? Tem essa direção. Faça isso, Sim. faça aquilo. Então, para mim, voltando aqui para nossa live, a sabedoria de Salomão ela é muito conectada a isso. Uhum. Ela mora aí, na verdade, né? Na Exatamente. multidão de conselhos, né? Exato. Poucos sabem, mas Salomão tinha muitos conselheiros. Um rei não Uhum. lidera um reinado sozinho, gente. Ninguém constrói nada sozinho. Salomão Sim. só era a ponte da decisão final. Mas por trás dessa ponte tinha conselheiros, Sim. entende? Então, Sim. Jeff, só para a gente poder Continuar. continuar, primeiro, sabedoria começa dentro do governo interno. Ela não inicia no governo externo. Você tem que ter maturidade interna. Sim. Segundo, Deus se agrada aos líderes que escolhem ter sabedoria. E o terceiro é a sabedoria que se manifesta na fala. Ó. Salomão revela que a boca só fala com autoridade quando o coração já decidiu com sabedoria. Essa é uma dica Eu tô para você anotando, que é tá? líder. Por isso que às vezes você vai me ver olhando pra baixo, é porque eu tô anotando o que você tá Não, fica à falando aí. vontade. Líder, Repete esse aí. Como que é? Essa frase aí? Salomão revela que a boca só fala quando com autoridade. Vou começar desde o início. Salomão revela que a boca só fala com autoridade quando o coração já decidiu com sabedoria. Olha. Lá em Provérbios 16, 23, fala assim: o coração do sábio ensina sua boca e os seus lábios promover instrução. Isso aqui no dia a dia do líder, aí a gente tem dois modelos de líderes. O líder reativo, ele fala para descarregar a sua emoção. É. O líder sábio, ele fala para estabelecer direção.
Então, muitas das vezes, o cara que é muito reativo, já pensou, já viu que a pessoa ela recebeu uma informação e reage? Sim. Ela está descarregando a emoção. Ela não está É. descarregando direção e nenhuma instrução. Uhum. Eu era assim, eu era um líder muito reativo, eu era muito bateu, tomou. E com o decorrer da minha caminhada cristã e com as pessoas certas, eu aprendi a primeiro receber a informação, filtrar ela e depois dar direção. Sim. E aonde hoje eu ando, aonde eu tenho que estar, principalmente na liderança hoje, não só na empresa, mas ministerial, eu tenho que ouvir bastante. Então, o grande mistério do que se fala é o que você ouve, você filtra e depois fala. É. Então, a fala primeiro está no ouvir e você filtrar. O líder ele não tem que demonstrar autoridade gritando. Ele tem que demonstrar autoridade dando direção para aquela pessoa. Sim. Sim. Mas Então, Salomão, aqui, a frase é incrível, tá? A boca só fala com autoridade quando o coração já agiu com sabedoria. É isso? exatamente. Mas olha que código poderoso. Eu gosto dessas coisas, né? Vai dizer lá em Primeira Reis, quando eu li, 3, 10, 12, para Salomão, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio. O coração sábio e capaz de discernir. De modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Olha para você a Uau. importância de ter um coração sábio e saber controlar e dosar as emoções. O líder Sim. ele tem que ter um equilíbrio, um domínio próprio muito grande. Então, o coração sábio é como se fosse assim: tenha paz e discernimento interior. Aonde está a dosagem das suas emoções, vai estar a dosagem das minhas direções. Uhum. Então, a gente tem que ter isso. Agora, uma coisa legal, Jeff, eu anotei, Uau. que é um marco de Salomão, que tem muita história. Salomão tem muita história. Quando ele foi provado, porque todo líder ele é provado, irmão. Sim. Vai ter um momento da pressão. Vai ter um momento que você vai assim, peraí, o que vai acontecer? E agora, o que eu faço? Quando ele tem a primeira prova pública, que tem um julgamento de duas mulheres, Uhum. né, prostitutas, né, marginalizadas ali naquela época, elas estavam disputando a maternidade de um filho. E Salomão já era rei, tá? Ele já Sim. estava ali reinando e ele tinha o quê? Que dar certas decisões frente ao público. Ele dá uma decisão, uma direção muito sábia, porque a mãe fala, ele é meu filho. A outra, não, ele que é meu filho. Eu não vou ler o texto aqui porque ele é muito extenso. Só Sim. estou resumindo. Aí quando Salomão fala assim, pegue uma espada, corte o menino ao meio. Um fica com a metade e fica com a outra. Na hora que fala isso, a verdadeira mãe fala assim, não, eu prefiro dar o meu filho do que perder a vida dele. Uau. A outra E já aí estava nessa hora assim, ele soube quem é a mãe de verdade, né? exatamente. Olha o quanto que o Salomão, ele dá uma dica aqui, que ele primeiro está sob pressão. As pessoas estão querendo saber, será que esse rei é confiável? Ele está atendendo situações de marginalidade mesmo, as coisas assim, às vezes, para algumas pessoas é pequeno, mas o líder ele tem que atender tanto o grande quanto o pequeno. Sim. E nessa época não tinha prova, câmera, no Instagram, não tinha nada. Então, o que que ele fez? Olha Tinha nada isso. para registrar, né? Aí ele assim, como é que eu vou conseguir? Eu falei assim, ô fulano, você viu lá na câmera? Não tinha. Então, pega esse código. A sabedoria não depende de informação perfeita. Ela depende de discernimento e temor ao Senhor. Porque o cara que já tem um coração sábio, ele fala assim, deixa eu trazer uma prova aqui e ver aonde está o coração dessa pessoa e não a minha, porque o meu coração já está alinhado a Deus. Então, o líder, ele testa outras pessoas provando o coração delas. Uhum. Então ele não Uhum. reage. O Salomão, por exemplo, assim, vocês estão ficando doidos, vocês estão brigando aqui, pode um filho. Ele conduz, ele dá direção, ele conduz. Que não quis falar que ele Sim. ficou tranquilo. Emoção leve. Ele não é tomado pela emoção do ambiente. Ele Sim. governa o ambiente. Porque está sob pressão.
Uhum. Então, a emoção do ambiente, as pessoas olhando, e eu tenho certeza, algumas torcendo para ele cair, porque isso acontece na caminhada de qualquer líder, tá? Sim, Ele fala assim: não, esse ambiente não pode me tomar, eu tenho que governar o ambiente. Pois se Deus me deu já a direção e a governança, eu tenho que agir como tal. E verdade. ele usa uma estratégia para não revelar o coração dele. O coração dele já estava em Deus. Ele usa a estratégia para revelar o coração das mulheres. E tomar a decisão certa, né, Rodrigo? Exatamente. Tomar a decisão certa. Ele foi sim, extremamente sábio nessa decisão. Não É, é, gritou, não discutiu é, e não se explicou. Ele pensou, falou pouco e decidiu certo. é sobre isso. É Às vezes a sobre pessoa te isso. procura, Jefferson, ou você que é líder, a pessoa quando procura um líder, ela já te procura trazendo uma dor, provavelmente, uma dúvida, um questionamento. E se você chega para essa pessoa com mais dúvidas, mais questionamentos e mais dor para ela, não faz sentido você estar nessa posição de líder. É, sobre Você tinha isso. que estar na outra posição. Sim, sim. Ontem nós fizemos live com o Guilherme Lage e antes de ontem com o Gabriel Magalhães, né? Então, E fui o terceiro, só você é potência, o tá? terceiro. Você é o terceiro convidado, amigo. Terceiro convidado. Que graça, hein? E o time da pesada, Pesada, só tá? aqueles. Você tá assim, no top 5. E aí, conversando com os dois, como né, tanto o Gabriel quanto o Laje e você, nós somos líderes de uma igreja. E Sim, nós trabalhamos com voluntários. E eu quis sempre falar isso. Gente, vocês não sabem o tanto que é mais complicado trabalhar com voluntário do que trabalhar dentro de uma com gente CLT. Porque com gente CLT, se não resolver, você manda embora. Você conversa, você resolve, você fala, pererê, parará. Se não resolver, você vai mandar essa pessoa embora. E voluntário? Voluntário tem dessa, não. Então, o trabalho dentro de uma igreja estica a gente de uma tal forma que faz você ter aquele jogo de cintura para lidar com cada tipo de pessoa. Porque você acaba de conversar com uma pessoa mais agitada, dele 2 minutos tem um marcha lenta te procurando e assim por diante. E você tem que ter essa multiforme para lidar com cada uma dessas pessoas. E uau. cada um te traz uma situação. Então, da mesma forma que você acabou de falar de Salomão, tem hora que você precisa de virar e falar assim: e aí? Sabedoria? Cadê você? Para você não ser injusto com alguém, para você não atacar ninguém, para você tomar a decisão certa. Então, a sabedoria, ela mora nessa multidão de tratar cada pessoa do seu jeito. O que que eu Exatamente. vou fazer? O como eu vou conversar com o Rodrigo que eu vou conseguir estimulá-lo? Como eu vou conversar com o Laje que eu vou conseguir estimulá-lo? Porque o mesmo estímulo que eu dou pro Rodrigo não é o mesmo pro Laje. Não é o mesmo do Gabriel. Então, cada um vai funcionar num formato. E a sabedoria vai trabalhar exatamente aí. Que é o que fica uma dica para os empreendedores. O seu time tem, cada um tem uma particularidade. Se você quer o melhor dele, aprenda a ler pessoas e ver o que que estimula um e o que que estimula o outro. Aí você vai ter um time na sua mão. Quando você É começar isso a aí. ler pessoas e ver o que que estimula um e estimula o outro. Igual, às vezes eu fico vendo, às vezes, empresa. Ah, eu vou colocar uma meta X e se bater a meta eu vou dar dinheiro. Para alguns, o dinheiro é um estímulo. Muito bom. E você vai estimular a dependência dele com o dinheiro e não com o propósito. Exato. Aí você vai estimular alguns com dinheiro, com outros você vai ter que estimular com um presente. Tem Exatamente. gente que você chegando com um presente que ela vai ficar muito mais feliz que ganhar o dinheiro. Aí, tipo assim, por causa que cada pessoa ela é estimulada de um formato. Então, a sabedoria precisa de morar dentro disso. Para que
quando estiver na formação da equipe ou quando já estiver com a equipe, saber como liderar cada uma delas e tomar esse tipo de decisão. Porque imagina Salomão, tipo assim, as duas mulheres falando que são mãe de um menino. E aí? Quem que é a mãe de verdade? Aonde está o coração? Exatamente. Aonde está Isso o foi um coração código, hein? delas? Isso foi um código, hein? Caminhada ministerial. Eu acho, ô Jeff, pegando o que você falou e que sabedoria que você teve nessa questão, né, de saber aonde provocar as pessoas, os estímulos dela, isso é lindo. Mas sabe o que eu aprendi, Jeff, nessas 5 anos de caminhada dentro da Boas Novas e agora, né, liderando o Ministério dos Homens, é saber onde está o coração de cada um. Porque tem muita gente que quer só aparecer. Tem Hum. muita gente que só quer estar ali com você por status. Tem muita gente que quer estar ali só por fazer. Não, vai muito além disso. Aonde está o seu coração? Aonde que está o verdadeiro estímulo seu? Qual que é o É, propósito? E o propósito maior dentro do reino, dentro de servir uma igreja, é mudar pessoas, é estimular nas pessoas uma versão em Cristo, uma versão atualizada delas, mas com um direcionamento espiritual. Então sim. eu provoco e eu trago pessoas para perto de mim, pessoas que têm um coração humilde, um coração de honra, um coração que está dentro do reino, sabe? Amém. Pensando em transformar vidas. Não tem nada a ver com botar uma blusinha ou tirar foto. Não tem nada, vai muito além disso, gente. Lidar com Uhum. pessoas, transformação é algo muito sério. Meu Amém. amigo, para a gente fechar aqui e concluir, estou no 5 aí, foi rápido, já deu 1 hora de live. Vocês estão Já gostando? tem Reage uma aí. hora. Pelo amor de Deus, Felipão Rufino, destaque dos Guardiões do BN Boulevard. Esse é brabo, tá? Tem um tanto aqui, tem um Rafa Costa, que é o meu braço direito no H2O. Tem uma galerinha boa aí, viu? O Wesley tá aí ainda, o O Quaresma. líder do H2O em Pedro Leopoldo. É... Galerinha boa, tá? a Rafa tá aqui. As duas Rafas, né? As Tem a Rafas Rafa, estão tem o aqui. Igor, tem a Tem Amanda, tem a galerinha boa aí, turma boa, o Marcão. Jéssica, Ó, Amanda, a o, Cris, Ana o, Paula Lunardi, nossa fotógrafa. olha aí que legal. É, amigo, você tá movimentando o cenário aqui, hein? Glória a Deus. Ó, o Ticão, o Tico Ó, Marra. peraí, Virou a eu câmera fiz aí, trem errado. príncipe. Gustavão, a Ana, A turma boa. Ana, que legal, Mas, sejam todos vocês muito bem-vindos. E só amém. antes de você encerrar, é legal para falar uma coisa. Palominha, É, nutricionista, tem que falar aqui, ó. a Palominha, Paloma, colocar todo mundo no shape, evangelista. né? Aham. Eu tô vendo você fazer exercício, viu, Rodrigo? Ontem, aqueles agachamentos seu tava meio lero-lero, tá? É porque eu já tava no terceiro ciclo já tinha feito dois, aí. Não tô entendendo que é treinar com Magalhães, irmão. É outro nível. É coisa. Não é qualquer agachamento, entendeu? Ai, ai. Mas aqui, um dos pontos que eu queria comentar é que como Deus vai estimulando a gente para ir pro caminho certo, né? Deus tem É. falado muito comigo através sobre empreendedorismo. E eu tenho visto as pessoas começando ou já estando com as suas empresas de qualquer jeito. Uhum. E uma das eu vou colocar aptidões que eu tenho, tanto é gerir pessoas, né, gerir conflitos, é também fazer a empresa rodar de forma certa. Porque não adianta eu ter uma liderança ótima se cada setor não funciona do jeito que tem que funcionar. Então, Deus tem me empurrado para isso. Por isso que eu vim para a internet. Exatamente para poder falar com o empreendedor e com o líder. Legal. Como gerir seus processos? Como gerir seu time? Como gerir as pessoas? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Eu, nesses últimos anos, eu já fui, né, sou empresário, mas eu já tive loja de rua, eu já trabalhei em grandes corporações e hoje, trabalhar numa igreja, ser esticado, né? Porque ela me estica todo dia. Eu Uhum. literalmente
o que eu fiz, o que eu fazia no corporativo, eu trouxe para dentro da igreja? Sim. Porém, é um formato totalmente diferente, porque, igual eu estava falando, é voluntário. Eu trabalho com voluntário. Então, me Uhum. levou para um outro nível. Por quê? Aqui eu tinha de ter uma calma. Eu tive de parar para pensar muito mais vezes, porque eu estou lidando com voluntário. Os processos tinham de ficar mais claro. As pessoas tinham de saber de verdade o que elas estavam fazendo. Então você tem que conquistar. O voluntário, você conquista ele para ele estar ali com você. Para quando precisar de qualquer coisa, ele vai dizer, não, eu vou, eu faço, Uhum. tô aí, tô junto. Para que flua, para que a igreja cresça. E Deus tem colocado uma coisa muito no meu coração que é, quanto mais os empresários trabalham de forma certa, organizada, mais eles ganham, mais eles faturam. Porque Uhum. eles são organizados, eles param de perder tempo com o que não precisa de perder tempo e eles param de perder dinheiro. Porque existe, às vezes, alguns dos setores que ele está perdendo dinheiro. E ele podia estar faturando mais, vendendo mais também. E às vezes ele não Sim. dá conta de vender mais porque ele não consegue atender. Ele não precisa, às vezes, mexer no time e contratando mais pessoas. Às vezes é só organizar as pessoas nos lugares certos. Já é o suficiente para ela conseguir vender mais. E É aí isso Deus aí. colocou muito no meu coração, que Uau. é trabalhar com empresários, empreendedores e líderes, porque quanto mais eles prosperam, quanto mais eles crescem, o que que cresce com eles? É o reino. É o reino de Deus que prospera junto. É o reino de Uhum. Deus que cresce. Quantas outras pessoas vão ouvir falar de Jesus porque aquela empresa que tinha 10 agora tem 20? É isso Quantas aí. outras pessoas vão ser abençoadas por causa do produto daquela empresa? Então, são por essas coisas que eu tô assim, entendi, Deus. É uma expansão do reino. O meu trabalho não é só fazer com que o empreendedor ganhe mais. É fazer com que o reino de Deus avance. Uau. Entendeu? Através dessas empresas. Por quê? Existe uma falácia, Rodrigo, de muitas pessoas achando que por causa que ela está na empresa dela, ela não está servindo a Deus. Ela está servindo a Deus. Dentro do propósito que Deus colocou para ela. Quem diz que essa pessoa também precisa estar dentro da igreja? Se ela puder, é lindo, é maravilhoso ela servir lá. Mas Uhum. ela estando na empresa dela, servindo na empresa dela, ela está servindo o reino. Porque ela é filha. Ela já está aí, já tem isso no DNA dela. É isso aí. Então, aonde você foi plantado, aonde é o seu propósito, ali é o reino tá. Ali o reino está estabelecido. O reino de Deus está estabelecido junto com essa pessoa. Então, o propósito e o que Deus tem colocado no meu coração para ajudar empreendedores é exatamente por isso. Para que empreendedores cresçam, avancem no reino. E como? Quanto mais prósperos estiverem, quanto mais dinheiro ganharem, quanto maior essas empresas forem e esses corações estiverem alinhados com Deus, é o reino. É o reino avançando. Quanto mais, imagina a Booster crescendo muito. Quantas pessoas a mais você não consegue ajudar, contratar e tudo mais? Não, o tanto de pessoas começaram a trabalhar na busca se converteram. É sobre isso, entendeu? É o reino que está avançando. Então, é sobre essas coisas, porque nós não fomos chamados, quando a Bíblia vem falar, para dentro de quatro paredes. A gente foi chamado Uhum. para fora. É isso Paulo aí. fala muito sobre isso. Nós somos chamados para fora, nós não fomos chamados para dentro, para uma bolha. Nós somos chamados para fora. Então, por que que aqui fora, vamos colocar assim, né? Fora da igreja, como que tem sido meu comportamento cristão? A minha empresa tem que avançar muito e crescer muito. Isso é um desejo do Senhor. Que a gente avance, que a gente cresça. Porque é o reino de Deus indo junto, crescendo junto, avançando junto, prosperando junto. Então, por isso eu Muito comecei da bom. mentoria, tá? Estou fazendo Ó, parabéns. consultorias, tá? Desculpa, já estou fazendo. Que Comecei legal. no finalzinho do ano passado, quando Deus começou a me despertar para isso, na minha pegada, porque eu entendi
que para as empresas crescerem, elas precisam dos processos, elas precisam de estarem alinhadas para elas conseguirem vender mais, crescer mais. E o reino de Deus avança junto com isso. Então, Amém. comecei a fazer essas consultorias e vim para a internet. Eu não vim para a internet porque eu quis, porque eu já luto contra isso há anos, né? Eu vim para a internet porque eu sei que aqui tem muitas pessoas que precisam de ajuda. Uau. Então, tô aqui no meu desconforto total. Você sabe muito bem disso, que você já falou na minha cabeça várias vezes para ir para a internet. E eu só tô vindo agora. Porque agora é o momento certo. Então, tô fazendo a minha Amém. nona live da vida com você. Parabéns. E para mim é um privilégio. Mas me Isso. tirando dessa zona de conforto, tá? Por causa exatamente porque eu entendi que existem pessoas precisando de ajuda. Então, a consultoria, vou montar. Já montei um grupo. Montei um grupo, verdade. Montei um grupo. Uhum. Quem não sabe, o link está lá na bio. E eu estou ajudando, entendendo um pouco dos empreendedores, o que eles estão passando de dificuldade para ajudá-los. É isso Então, aí. quem quer entrar nesse grupo, quem quer participar disso, o link tá lá na bio do meu Instagram. Tá aqui, né, na bio do meu Instagram. É só clicar lá que você entra pro grupo e podem participar comigo dessa jornada do empreendedor, que eu quero que todo mundo avance. O reino de Deus precisa avançar, crescer. Todo mundo tem que ficar rico, milionário, Rodrigo. É É possível. isso aí. É possível para todo mundo. Amém? Amém. Pode continuar Amém. aí. Eu quis falar isso, não sei porque agora, Muito porque legal. normalmente eu faço isso no final, mas é porque eu gosto de dar o meu testemunho, o que eu estou passando hoje, o que eu estou vivendo Legal. hoje. Então, Não, falando aí, compartilhando com muito você, bem meu a sua amigo. fala, irmão. Muito bem a sua fala. Parabéns pelo projeto. Que Deus te guarde, te proteja e te dê Amém. instruções. Você está agindo como Salomão, né? Salomão, antes de pedir todo esse reinado, ele falou assim: Deus, me dê direcionamento para cuidar do meu povo, para cuidar do povo do Senhor. Quando a gente escolhe cuidar do povo de Deus, Deus ele entrega coisas grandes, é servir o próximo. Só para a gente Amém. poder finalizar, meu irmão, eu sou muito didático, tá? O pessoal da célula sabe, né? Eu sou muito didático, gosto que anote. Então Prático. vamos lá. Sabedoria começa com um governo interno. Sabedoria, Deus se agrada de pessoas que escolhem viver uma vida sábia. O julgamento das duas mães, a autoridade sem impor, né, que a gente falou, como lidar com uma certa, como fazer uma imposição, como lidar com uma certa pressão, sabedoria que atrai respeito e influência para a gente poder fechar. Aqui a gente encerra, né, a questão da parte de Salomão, o início da jornada dele, que a gente fala muito sobre o que já conquistou, mas a gente, Sim. igual eu falei, a gente tem que entender por que ele conquistou. Lá em 1 Reis 4, 29, 34, vai falar: Deus concedeu a Salomão sabedoria, inteligência extraordinária e uma capacidade de compreensão tão vasta como a areia das praias do mar. Pessoas de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão, enviados por todos os reis da terra que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Uau. Salomão era uma pessoa que era respeitada e influente. Porque ele governava ambientes, a pessoa sábia governa ambientes, a pessoa sábia governa suas palavras, uma pessoa sábia governa futuros. Então, quando a gente fala sobre sabedoria e Deus concedeu a ele sabedoria, é porque, igual comentei, o que você está fazendo, né? A partir de agora, é saber conduzir uma pessoa, um povo, a uma direção. É saber conduzir a sua empresa a uma direção. Então, uma frase aí que eu quero que vocês anotem, quem quiser deixar anotado é: quem governa a si mesmo com sabedoria, Deus confia o governo de coisas maiores. Quem governa a si mesmo com sabedoria. Deus confia o governo de coisas maiores. Ó. Então, nós como líderes, nós temos que pensar antes de falar, falar com intenção, decidir com sabedoria e governar sem gritar e sem impor. Uau. A sua É isso. governança tem que ser com a sua atitude, tem que ser com realmente direcionamento. E é Verdade. isso, meu irmão.
Assim eu encerro, espero ter contribuído bastante a todos vocês. Quem Quero governa a deixar si aqui, mesmo com sabedoria, Deus Deus confia o confia. governo de coisas maiores. É isso aí. Que isso, hein? Irmão, quero te agradecer, mais uma vez te honrar, né? Para mim você é um príncipe do reino, uma pessoa incrível, um grande líder. Você despertou em mim tudo que eu estou vivendo hoje ministerialmente. Sou muito grato à sua vida. Amém. Me ensinou muito. Você é um cara sábio e é um privilégio, um presente de Deus caminhar com grandes pessoas, com grandes conselheiros, tá? E agradecer cada um que esteve aqui na live também, que dedicou um tempinho da sua manhã para me ouvir o Jefferson também. É todo mundo da célula Cuidar de Deus aí, tá uma galera muito boa. A Jéssica também, que entrou aqui, deu um amém. E dentre outros, Gustavão, todo mundo se sintam abraçados. E um beijo no coração de cada um. Amém. Meu amigo, eu quero um resumo dessa live, tá? Até, eu acho que foi a Márcia que pediu isso aqui, para deixar o resumo da live. Foi a Márcia mesmo que pediu isso. Deixa o resumo da live. Então, para a gente passar para as pessoas, até com os versículos para elas lerem, Tem tá? Às aqui. vezes esses 5 pontos com os versículos, para que a gente possa ter sabedoria, porque né, a sabedoria ela precisa de morar em nós, porque você nunca sabe qual é o momento que você vai precisar de ativar ela. Então, a sabedoria, igual eu estava falando no início da live, não é na hora que está tudo calmo, com dinheiro na conta, a empresa uma paz, vendendo muito. A sabedoria é na hora do tumulto. É ali que você mostra se você tem, se você não tem. Pressão. É na hora que você está na pressão. É ali que você mostra se você tem, se você não tem essa sabedoria. Então, obrigado por vir falar sobre sabedoria. Você não foi escolhido para falar sobre isso à toa, tá? É literalmente um presente para nós poder ter você aqui com a gente, tá? Nessa nona live, consagrando o mês de setembro. Só que agora você vai orar Setembro. por nós, Ô, consagrando esse graça. mês de setembro. Eu sempre falo que eu termino a live falando assim: o mês X é um lindo mês para vender muito. Todo mês é um mês para vender muito, né? Nós somos empreendedores, empresários, então nós precisamos de vender. Mas esse mês, dia de setembro, vender com sabedoria, agir com sabedoria. Então, eu quero te agradecer muito por isso. Obrigado por todo o carinho, obrigado por todos os conselhos, obrigado por estar aqui comigo, tá? Para mim é um privilégio poder andar com você, andar com a Rafa. Amo vocês, mesmo que a Rafa não me responda no WhatsApp, mas eu amo ela mesmo assim, Ô, tá? gente, vamos. Que eu sei que ela tá aí me escutando. Então, obrigado, tá? Eu fico muito feliz também de ver o seu crescimento, ver você Amém. avançando, crescendo e literalmente o reino de Deus crescendo junto com você. Vamos Então, junto. obrigado por tudo, obrigado por esse carinho. Mas antes da gente finalizar, eu quero que você ore por nós, que você abençoe esse mês de setembro com a gente, pra gente, para que possamos ter um setembro de 2026 incrível, cheio de sabedoria, em nome de Jesus. Amém, amém. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa live, por este momento. Rendemos graças ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo Jefferson, pela Taira, um casal querido, Pai, um casal especial. Que o Senhor continue dando força, continue dando direção, sabedoria, que eles possam cada vez mais viver as promessas que o Senhor tem na vida deles. E, Pai, eu abençoo cada vida, Pai, das pessoas que estiveram aqui na live, que elas realmente possam receber discernimento espiritual, Pai, sabedoria divina, em saber lidar, Pai, com todas as situações. E eu creio e declaro sobre a vida de cada um aqui. O mês de setembro será um mês onde muitas pessoas irão comemorar, porque Amém. chegarão ao final do ano já sabendo que praticou tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessas lives. E Amém. setembro será um setembro de chave, de muitas conquistas, de muitas portas abertas, de muitos acessos. E eu tenho certeza, Pai, que setembro será especial. Eu tenho Amém. certeza que setembro será do Senhor. E eu declaro e profetizo que pessoas aqui viverão sobrenatural. Em Amém. nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu amigo. Em nome do Senhor Jesus.
Obrigado novamente pelo carinho. Obrigado para todo mundo que participou aqui da live, Gustavão, todo mundo que está aqui com a gente. Lembrando vocês, quem quiser ter mais informações, aprender mais, nós temos um grupo do WhatsApp. O link está na bio do meu Instagram. É só ir lá, entrar pro grupo que a gente vai trocando ideia e nós vamos aprendendo todo mundo junto. É só ir lá na bio do meu Instagram e entrar para esse grupo. Uma excelente sexta-feira para todos Tira um vocês. print, print, print. Um print. Isso, um print Aí, ó, para cada um postar. aí. Marca o Jeff, marca. Nós marca aí também, me marca. Vamos compartilhar a palavra. Vem fazer uma pose aqui, ó. Print. Eita glória! Então, muito obrigado a todos vocês. Que Jesus abençoe todo mundo. Uma excelente sexta. Hoje está um dia maravilhoso para vender muito, né, Rodrigo? É um dia lindo Muito. para vender muito. Vocês estão com muitas vendas. E amanhã, às 7h45, no horário do empreendedor e líder brasileiro, que é o horário que eu estabeleci, como o horário do líder empreendedor brasileiro, nós teremos mais uma live. E amanhã nós vamos falar sobre Lídia, a empresa que investe em propósito. Lídia, com a Gabriela Jardim. Então, vocês não podem perder essa empresária que investe muito no reino e ela vai estar aí. Rodrigo, estão perguntando qual que é o Instagram do Rodrigo? Manda aí, fala aí. Ó, ele travou. Vou anotar aqui. Coloca aí seu Instagram. A Cris está perguntando para ela te seguir. Sigam o Rodrigão. Aí, ó, E rodrigo.buster. Então, um gente, beijo. Deus abençoe. Até amanhã, 7h45 da manhã, na nossa 10ª live, consagrando o mês de outubro. Vamos falar sobre Lídia, o negócio que investe em propósito. Deus Poderoso. abençoe todo mundo. Um beijo com Deus. Tchau, tchau, gente. Valeu.